Aleluia. Obrigada, irmãos. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Dois e 3. A palavra diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje, essa palavra que eu compartilho com você, pode sentar, que eu compartilho com você, ela tem o tema que diz assim, ó: família, a promessa de Abraão também é sua. E aí eu trago também um subtema, um subtópico, algo que eu achei importante especificar para vocês. E ele diz assim: fé, obediência e persistência em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, tudo que nós temos que fazer, tudo que nós estamos envolvidos hoje, a nossa história, a nossa vida, tudo tem uma palavrinha que gera tudo em torno dela, que se chama fé. Então, vir para Cristo é um ato de fé. Receber Jesus no nosso coração é um ato de fé. Permitir que o Senhor mude a nossa vida é fé. Tudo gera em torno de fé. Temos que crer, temos que acreditar. Se isso não acontecer, não tem como acontecer um milagre. Não tem como acontecer uma mudança, uma transformação, uma situação que seja resolvida que você está precisando na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal. Se você não crer, mas não é crer de qualquer forma, é crer em alguém que você não pega, é crer em alguém que você não toca, é crer em alguém que você não vê aos teus olhos físicos, mas que ele existe. E quem é essa pessoa? A Bíblia nos ensina que é Deus, é o Senhor, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então é necessário nós termos essa pequena palavra na nossa vida, que é a fé. E lá em Hebreus, capítulo 11, Hebreus vai discernir para a gente, ele vai dizer para a gente o que é a fé. Porque a gente também às vezes fica pensando, fé para tudo, mas como assim? A própria palavra, ela nos ensina que essa fé, ela é um firme fundamento de uma coisa que se espera. É algo que eu tenho certeza que vai acontecer, que eu espero, mas que eu não estou vendo. É a definição da Bíblia. E é necessário, a Bíblia fala aqui, das coisas que eu espero, mas que eu não vejo, que eu não estou tocando, mas que eu tenho certeza que ela virá. E a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. Eu não vejo ainda, quem sabe, não sei. O tema diz: família, a promessa de Abraão também é sua. Eu preciso ter fé para acreditar nisso. E hoje, nessa noite, eu creio que é da vontade do Senhor a gente entender isso. E tomar posse disso. Dessa promessa que é tão real para nós que conhecemos e conhecemos o Senhor Jesus. E se aqui tiver alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje é a noite de você se entregar, de você conhecer Ele. Hoje é a noite para fazer isso. Então, irmãos, e eu não posso deixar de falar de fé sem falar de uma pessoa, que a Bíblia chama de pai da fé, que é Abraão. Eu não posso deixar de falar de fé sem falar dele, porque foi através dele que o Senhor abriu a porta para que nós também alcançamos essa fé que Abraão tinha. Ele abriu a porta da fé.
para que nós todos pudéssemos adentrar nessa porta. Então, antes de eu falar de Abraão também, eu não posso falar do chamado dele e da promessa dele, porque essa promessa de dizer que todas as famílias da terra são abençoadas foi na vida dele, foi através dele, foi por ele. Lá no Velho Testamento foi por ele. Então, quando o Senhor chamou ele, em Gênesis 12, 1 e 3, tá? O Senhor chamou ele e ele tinha, sabe quantos anos? 75 anos. Ele era um homem de 75 anos e recebeu o chamado do Senhor. E o chamado do Senhor era para que ele saísse da parentela dele, saísse da casa dele, saísse da terra, que ele iria levar para um lugar. E esse lugar ele nem sabia onde era. Esse lugar ele nem sabia como que era. Mas que ele tinha que sair daquele lugar para uma terra que o Senhor ia dar para ele. Mas ele nem viu essa terra, ele não sabia onde era, ele não sabia como era, ele só recebeu esse chamado e ele foi. É diferente da nossa irmã hoje que está indo, o marido dela já está lá, já tem as coisas preparadas lá. Mas Abraão, quando recebeu o chamado, não estava preparado ainda, os olhos físicos dele, mas a bênção dele já estava preparada pelo Senhor. E assim ele recebeu isso e ele foi. Ele foi. Então, por isso eu não posso deixar de falar de fé sem falar de Abraão. Porque tudo começou com ele, com esse chamado dele. Então, quando ele recebeu esse chamado, ele não sabia exatamente para onde era, mas ele foi e decidiu. Pegou todas as suas coisas e foi com a sua família para o lugar que o Senhor disse para ele: eu vou te mostrar o lugar. Então, durante a jornada, durante o caminho, Deus ia instruindo, Deus ia comandando, Deus ia orientando, Deus ia mostrando. Porque o Senhor, quando Ele chama, Ele não abandona. O Senhor, quando dá um chamado, Ele não deixa a gente caminhar sozinha. Ele não deixa a gente caminhar sozinho. Ele não deixa a gente aprender sozinho. Ele ensina a cada um de nós. Então, a gente não vai caminhar sozinho. E aí Ele foi. E essa promessa... Ele tinha 75 anos. E o tempo vai passando. E dentro dessa promessa dizia que ele ia ser pai. Que ele ia ser pai de multidões. Que ele ia ter semente. Uma semente vinda dele, um filho dele. Um homem já bem de idade, mas não tinha filho ainda. E é algo que ele queria junto com a sua esposa. Então, durante toda essa espera de ser pai, durante toda a espera de ter uma terra dele, de ter essa abundância que Deus prometeu para ele, existiram situações na sua vida. Existiram situações que foram acontecendo. Porque a vida não para. A vida continua. Então, existem situações, circunstâncias. E dentro de uma dessas circunstâncias, a sua esposa, ela não queria mais, ela aguentava mais esperar. Ela não aguentava mais. Então, ela disse para ele: olha, vamos pegar a serva, vai ter um filho com ela. E quantas vezes a gente também está nessa espera e a gente às vezes não aguenta mais. Quem sabe dentro da nossa família mesmo, o casal ali, o homem está com uma fé e a mulher ainda não está com tanta fé. E de repente as coisas não estão acontecendo, de repente não está desenvolvendo aquilo que Deus tinha prometido. E aí quem é dos dois que vai ter uma fé mais firme? Né? Então, isso que aconteceu, ela influenciou um pouco o seu esposo. E aí ela pega a sua serva e vai, tem o filho com a serva. Mas não era essa a promessa do Senhor. A promessa era filho do Abrão com a Sarai. A promessa era essa. Mas aí a mulher não aguenta esperar. E aí a mulher diz: olha, faz isso, faz aquilo, é melhor isso. E a Bíblia fala que Abrão ouviu a sua esposa. Ele decidiu ouvir a sua esposa. Mas infelizmente não era instrução de Deus para Sarai, mas ele resolveu obedecer, ouvir a sua esposa. Isso são as circunstâncias que vão acontecendo durante a espera da promessa, durante aquilo que Deus nos diz que vai acontecer. E aí, essa circunstância na vida dele, passa um tempo, e o Senhor diz para ele, num determinado momento, em Gênesis 17, quando ele tinha já um outro momento, quando ele estava com 99 anos, o Senhor diz para ele lá em Gênesis 16, de 2, na parte C, o Senhor começa a formalizar para Abraão a promessa dele. O Senhor aparece a Abraão, conversa com ele de novo e formaliza agora a promessa. Como assim? Agora ele diz para Abraão: olha, agora você vai
Você vai pegar o primeiro filho dos animais, você vai circuncidar esses animais, você vai circuncidar os filhos, os bebês, no 8º dia. Agora ele já dá um outro comando. E aí, Abraão tinha 99 anos. Já tinha um pouquinho mais de idade. E ele vai e formaliza, Deus formaliza com Abraão a promessa. Agora ele não só fala, ele dá um comando, ele formaliza, faz uma aliança com Abraão. Porque Deus, ele faz aliança conosco. Deus, ele gosta de fazer aliança com o homem. Deus, ele gosta de se relacionar com o homem. E ele faz essa aliança com Abraão, através da circuncisão, uma aliança com o homem. É separado os primeiros animais, é separado os filhos, e é tudo separado para o Senhor. E essa aliança é feita. E quando ele tem 100 anos, nasce o filho dele. Nasce o filho da sua esposa, quando Abraão tem 100 anos. E aí nasce Isaac. E depois que Isaac nasce, está tudo muito bem, está todo mundo tranquilo, está feliz, porque o milagre aconteceu. Ele queria ser pai, ela queria ser mãe. E aí o Senhor nasce, muda o nome dele, ele recebe o nome de Abraão, a mulher recebe o nome de Sara, a mãe de multidões, pai de multidões. E aí Isaac nasce e cresce com determinada idade. Deus se apresenta de novo para ele, e Deus fala para ele, Abraão, agora oferece o teu único filho a mim. Agora Deus pede para ele uma prova de fé. Deus não nos tenta. Deus nos prova. É necessário Deus nos provar para ver como é a nossa fé, até onde nós temos fé, até onde nós temos uma aliança com Ele. É necessário, Deus faz isso com o homem, ele não tenta, ele prova. Até onde vai a nossa comunhão com Ele, a nossa fé, o nosso acreditar nele. E ele faz isso com Abraão. E quando ele faz isso com Abraão, pedindo o seu filho Isaac em holocausto, em oferta, Gênesis 22, 2, não é necessário matar o seu filho, como todos nós sabemos, não é necessário. Era só uma provação para a atitude de Abraão, para a fé dele. E quando o Senhor vê que ele realmente tem fé, porque o Senhor, ele provê. Porque veja, Deus, ele provê a promessa. E o homem provê o movimento. Como assim? Deus, ele dá a promessa, ele dá o chamado, ele faz o chamado, ele faz a aliança com o homem. E o homem provê o movimento, o homem provê a ação. O homem provê a obediência, o ato, a ação. Então ele deu o chamado para Abraão, mas Abraão que saiu da terra, Abraão que ofereceu o filho, Abraão que fez a obediência. Então a ação, o movimento é do homem, a ação, o movimento é nossa, não é de Deus, é nossa. Ele provê a promessa, ele provê a aliança. Então, por isso que ele precisava ver essa fé de Abraão. Na segunda verdade que eu trago para você hoje, é que pela decisão de Abraão em obedecer essa bênção que o Senhor falou para ele, que ele seria, nessa promessa que Deus prometeu para ele, quando Deus viu que ele realmente ia sacrificar o seu filho Isaac para ele, Deus disse, não, para. Era até aí só. Realmente, a partir de agora, a bênção está decretada sobre a tua vida. A partir de agora, Abraão, eu juro por mim mesmo. Deus não jura por ninguém, Deus jura por ele. Eu juro por mim que vai ser uma bênção, que tu é abençoado. Aí Deus diz para ele, porquanto você obedeceu a minha voz, você é abençoado. Eu vou te engrandecer o teu nome. A tua semente, a tua prosperidade, ela vai ser conhecida. E todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da tua obediência. Todas as famílias da terra. Quando a Bíblia fala todas as famílias da terra, ele está falando da minha família, ele está falando da tua família. Por conta da obediência de Abraão, a tua família, a minha família, elas também são benditas na terra. Elas foram beneficiadas com a atitude de Abraão.
Então, a nossa família tem essa bênção. É isso que Deus está falando para ele. Então, após a fé ter sido provada de Abraão, ele realmente foi decretado a bênção disso. Até o momento tinha sido um chamado e uma promessa. Agora Deus disse para ele, realmente, você recebeu a promessa de bênção sobre a tua vida. Está decretado, não volto atrás, está consumado, está definido, está determinado. E todas as famílias da terra também serão abençoadas. A terceira verdade, irmãos, é que a promessa, ela é repetida a Isaac. Aí, eu vou te dizer uma coisa, lá em Gênesis 26, 3, 4. Durante esse tempo, quem liderava o povo era Isaac. E Deus também prometeu essa mesma promessa a Isaac. Isaac estava passando por uma situação difícil. Ele estava passando por um período de fome na terra. E ele, como líder do povo, tinha que resolver como que ele ia fazer. E agora, não temos mais trigo. Os servos chegavam para ele e falavam, olha, não temos mais trigo. Olha, está acabando a comida. E ele, como líder do povo, ele se preocupava com isso. Como é que eu vou resolver esse problema? Não é diferente hoje, quando nós estamos numa frente de uma liderança. Você, pai, você é líder da sua família. Se de repente está faltando alguma coisa na sua casa, você vai se preocupar. No ministério, se está faltando alguma coisa, o pastor que é líder, chega o tesoureiro e diz, olha, nós não temos dinheiro para pagar a luz. Ele vai se preocupar. Olha, na tua família, a mãe chega e diz, olha, fala para o marido, olha, está faltando, o alimento está começando a acabar. E a gente está com alguma dificuldade aí. Então, a pessoa que está na posição de liderança, ela vai se preocupar. Isaac estava também nessa situação. A terra estava em fome. E sabe qual foi o pensamento dele? Eu vou no Egito. Eu vou lá fazer uma aliança com outro rei. Eu vou em algum lugar para poder resolver esse problema. Só que nessa situação, Deus aparece para ele. E quando Deus aparece para ele, ele fala da promessa que ele havia feito a Abraão. E ele diz para Isaac, olha, não volte para o Egito, não vá lá. Fique aqui nessa terra. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus que prometeu para o teu pai a abundância, prometeu para o teu pai a semente, para todas as famílias da terra. E ele vai e lembra Isaac dessa promessa. E fala para Isaac dessa promessa. E Isaac resolve obedecer e permanecer na terra. E as coisas são resolvidas. E a solução vem. E o problema é resolvido. Porque ele ouviu o que o Senhor falou para ele. Na quarta verdade que eu te falo hoje, a promessa foi repetida de novo, novamente, agora para Jacó. Jacó, ele estava passando por uma situação também difícil. Ele tinha saído da sua casa. Quando ele saiu da sua casa, ele saiu brigado com seu irmão. Ele saiu com uma situação difícil entre ele e o irmão dele, porque ele tinha enganado seu pai, ele tinha trapaceado seu irmão, porque ele tinha roubado a Isso mesmo. Bom que vocês estão ligados. Então, ele saiu de casa. O pai mesmo disse, olha, não é bom que você case aqui, vá para a terra do seu tio e vá lá procurar uma esposa. Mas por que Isaac definiu isso? Porque a mãe ficou sabendo que quando Isaac morresse, Jacó seria morto pelo próprio irmão. Então a mãe foi ao ouvido do pai e disse, olha, manda o Jacó sair daqui para a casa do meu irmão para procurar uma esposa. Então aquela família estava numa intriga. Aquela família estava numa contenda, num relacionamento ali de irmãos. Não é diferente hoje. Tantas famílias hoje, família é um lugar de relacionamento. E quantas famílias hoje não têm relacionamento? Quantas famílias hoje não têm uma intimidade entre si? E família é relacionamento, irmãos. A vida é relacionamentos. Então, o relacionamento estava quebrado entre irmãos. E a mãe, apavorada, quando soube disso, mandou o filho cair fora. E quando o filho estava no meio do caminho, indo lá para a casa do tio,
Imagina, você acha que ele estava em paz saindo da casa daquela forma? Você acha que ele estava feliz sabendo do que ele tinha feito e agora ele estava saindo dali? Então, é uma circunstância que não era uma circunstância, irmãos, por baixo de bênção, porque ele sabia do pecado que ele tinha feito com o seu irmão. Ele sabia da trapaça que ele tinha feito com o seu irmão. E ele sabia que o seu irmão não estava bem com ele. Então, ele não sai debaixo de uma bênção. Ele não sai em paz, mas ele sai. E aí, quando ele está no meio do caminho, o Senhor aparece para ele. O Senhor aparece para ele e fala da promessa. Olha, eu sou o Deus. Né? Deus fala da promessa para Isaac, Gênesis 28, 13 e 14. O Senhor diz para ele quem era. O Senhor se apresenta para Isaac. Isaac começa a ver, Deus está aqui. Deus está aqui nesse lugar. E ele faz uma aliança com Deus. Que o Senhor abençoasse ele, ele daria o dízimo de tudo para o Senhor. Então, irmãos, você pode estar se perguntando, mas por que ela está falando isso? Irmãos, porque olha, eu quero te dizer uma verdade hoje. De que Deus, todas essas circunstâncias apareceram na vida desses homens. E todas as vezes o Senhor apareceu falando da promessa. Sabe por quê? Porque Deus, ele não foca no problema. Deus, ele não olha para o problema como nós olhamos. Nós, às vezes, perdemos muito tempo olhando para o problema. Olhando para a situação difícil. Mas o Senhor se apresenta trazendo a promessa. E a promessa é solução. A promessa de Deus é solução. Deus, ele não perde tempo ali olhando para o problema, a briga do irmão. Ele não perde tempo olhando ali, olha, a Sarai, ela se adiantou. Ele se apresenta lembrando da promessa. Daquilo que ele tem para fazer na vida do homem. Então, Deus, ele não fica perdendo tempo com isso. Porque ele olha para a solução, porque a solução está na promessa. A solução, ela está na aliança, ela está no propósito. Então, quando a gente se encontra numa situação dessa, irmãos, a gente tem que olhar, realmente, o Espírito Santo até hoje, ele lembra, irmãos. Até hoje, pode ser que Deus ele não apareça, porque aqui eu estou falando do Velho Testamento, mas hoje na Nova Aliança, nós sabemos que na Nova Aliança, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que fala com a gente. É o Espírito Santo que nos lembra o que Deus tem falado para você desde o dia que você se converteu, desde o dia que Jesus entrou no teu coração. Desde o dia que você permitiu andar com Ele. Desde o dia que você abriu a porta do seu coração para você ser transformado. Para Ele poder entrar na tua família e também receber essa promessa que tem em Abraão. Que todas as famílias serão abençoadas por ti, Abraão. Pela tua atitude, pela tua ação, pelo aquilo que você aceitou da minha parte. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, a minha família e a tua família são abençoadas. Eu não sei o que pode ter como circunstância hoje na tua casa, dentro da tua família. Mas que ela é abençoada, ela é. Que a parte dessa vitória de bênção de que está em Abraão é assim para você. Agora, eu não posso te falar também uma verdade, outra verdade. Por que eu falei da fé, da obediência, da persistência? Porque quando você olha para a vida desses homens, eles tinham esses 3 ingredientes. Então não tinha como deixar de acontecer essa promessa, porque eles tinham fé, todos eles, quando Deus falou, eles obedeceram. Eles tinham obediência. Então quando Deus falou, eles acreditaram, então eles têm fé. Quando Deus falou, eles obedeceram, então eles tiveram obediência. E eles persistiram. Abraão tinha 75 anos. Depois Abraão tinha 99 anos. E quando ele foi pai, ele tinha 100. E a continuidade foi com seus filhos. E a continuidade chegou até hoje em nós. Até hoje, essa promessa está em nós. Mas não esqueça disso. Fé, obediência e persistência em Cristo. Porque essas circunstâncias, elas vão acontecer. Essas circunstâncias, elas vão acontecer.
Eu vou abrir um parênteses aqui para você. Eu estou muito bem, 40 dias de jejum. Eu estou muito bem aqui orando pelo encontro com Deus. E lá uma bênção, né, irmãos? Quem trabalhou no encontro sabe disso. O clima, uma bênção, pessoas recebendo, vendo pessoas sendo transformadas ali, permitindo. A gente sabe que teve um grande mover, foi uma atmosfera abençoada do Senhor. Mas quando eu retorno para a vida real, eu me deparo com uma situação na minha família. Eu me deparo com separação de casamento dentro da minha família. E aí? E agora? E agora? E agora, gente, eu me permito a ouvir a voz do Espírito Santo. Falando da promessa. Falando que sim, pela decisão de uma pessoa na família, a nossa família é abençoada. Então, se é pela minha decisão, que seja pela minha decisão. Mas que vai ser abençoada, é abençoada, é abençoada. Então, persistência em Cristo. Persistência é necessário. Porque se não desistir, como é que vai acontecer essa bênção? Então, a quinta verdade que eu quero te falar hoje é exatamente sobre isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3b. Você tem que crer nessa promessa. Você tem que receber essa promessa. Mesmo que você tenha circunstâncias, como eu acabei de falar para vocês. Mas você tem que receber essa promessa. Você precisa receber essa promessa. Você precisa abrir o seu coração para essa promessa. Porque até agora eu falei para você do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento a Bíblia fala algo para nós maravilhoso. Que está lá em Gênesis, Gálatas 3, 8 e 9. A Bíblia fala no Novo Testamento que a promessa, irmão, ela é chamada de evangelho. A promessa no Novo Testamento é chamada de evangelho. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, o evangelho foi falado primeiramente para Abraão. E hoje o evangelho foi falado para nós. Então, a bênção de Abraão é o evangelho. Você tem o evangelho? Você tem Jesus na sua vida? Então, essa promessa chegou até você. No Novo Testamento, a promessa é o evangelho. Em Efésios e ainda em Gálatas 3, 29, a Bíblia fala assim para a gente, ó. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se somos de Cristo, porque o Senhor alcançou cada um de nós pela fé. Pela fé nos tornamos descendentes de Abraão. E se você é de Cristo, como a Bíblia está falando, então você é descendente de Abraão. Sendo descendente de Abraão, você é herdeiro do que Abraão recebeu, você também tem que receber. A sua prosperidade, a sua família sendo abençoada, depois de você, com você. Você tendo abundância na sua vida, sim. E em Efésios, a Bíblia também fala isso aqui. Em Efésios 2, 12, a Bíblia fala assim, ó, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era antes. Hoje você tem Jesus. Hoje você nasceu de novo. Antes não tinha Deus, mas hoje tem Deus. Antes estava separado de Deus, mas hoje não está mais. Hoje nasceu de novo. E a Bíblia fala ainda em Gálatas, Efésios 2, 12 e agora o 13, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo,
chegaste perto. Então, antes estávamos longe. Hoje, pelo sangue de Cristo, estamos perto. Fazemos parte. Somos descendentes. Então, hoje, é pelo sangue de Cristo, pela nossa fé, estamos em Cristo. E, irmãos, a promessa é Jesus. A promessa é Jesus. No Novo Testamento para nós é Jesus. E o Verbo se tornou carne. O Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. Então, para nós hoje, é Jesus na nossa família. É Jesus na nossa casa. É Jesus sendo o centro da nossa família. Se Ele é o centro da nossa família, das nossas decisões, das nossas, não só problemas, das nossas alegrias, dos nossos sonhos, das nossas decisões, se Jesus faz parte, se Jesus é o centro da nossa família, a bênção que aconteceu na vida de Abraão vai acontecer na nossa também. As coisas maravilhosas que tiveram na vida dele, de Abraão, também na nossa. Então, a nossa família hoje, ela é abençoada em Abraão, por quê? Por conta da obediência dele. E hoje, por Jesus, está na nossa vida hoje. Está na nossa vida hoje. Aleluia. Então, irmãos, eu te convido nessa noite a você, como representante da tua família, permita que o Senhor Jesus, se ele já é, irmãos, glória a Deus, se ele já é o centro da tua família, a promessa está garantida para você. Se ele não é o centro da tua família, permite ele ser o centro da tua família. Permite ele entrar na tua casa. Permite ele fazer parte do teu dia, do teu relacionamento com a tua família, com teus filhos, com tua esposa, com teu esposo. Permite Jesus fazer parte. Aleluia. E eu te convido nessa noite a você ficar em pé, a você orar, a você agradecer, porque todas as famílias são em ti, Abraão, todas as famílias são abençoadas, são benditas em ti. O que é ser bendito? É ter um benefício. Por atitude dele, nós tivemos um benefício. Deus escolheu ele, mas Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas ele escolheu ele. Então, nessa noite, eu convido você a orar pela sua família, a se entregar para o Senhor. Se existe alguém aqui nessa noite que não tem Jesus, que não declarou o Senhor Jesus com a sua própria boca e com fé no seu coração, levanta sua mão, declara hoje, porque você tem direito a essa promessa. Mas se todos nós aqui temos essa promessa já, que é Cristo, que é Jesus, então ore pela sua família. Abra o seu coração para que o Senhor Jesus, ele possa cada vez mais ser o centro da sua família. Oh, se você rasgar o céu
apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais.